escândalos na vida política e uma eleição disputada voto a voto. Uma surpreendente América Latina se revela. A Copa perdida e novos heróis no esporte. Violência, medo, crianças em perigo. Tempo de mudanças em todo o planeta. A Terra em desequilíbrio. Neste ano, a humanidade descobriu que o aquecimento global é irreversível. Terra, mãe. A primeira vez que eu olhei para a Terra daqui de cima, eu lembrei muito da minha mãe, dos olhos da minha mãe, olhos azuis. Aquarela brasileira no espaço. Em órbita, nosso primeiro astronauta. Esse aqui é uma réplica do chapéu de Santos Dumont, que eu tinha prometido trazer. Está aqui comigo. Rapaz, vencemos. Conseguimos. E chegamos mais perto das estrelas. Até ouvimos o Sol. O céu foi testemunha. Como desafiamos a lei da gravidade em 2006. Terra azul, até quando? Nosso planeta mudando de cor, ardendo e derretendo. Parecia loucura do tempo. Pedras de gelo no Brasil. Nevascas na América do Norte. Europa. Ásia. Seca aqui e na África. Enxurradas em todo o mundo. Avalanche de lama nas Filipinas. Ciclones. Furacões. Terremotos. Em todos os continentes, calor e frio. Fora de hora. E não seria hora de parar? Aquecimento. Descongelamento. Por quê? Quanto mais fumaça, mais calor e mais chuva na cidade. Foi tanta água que de madrugada moradores tiveram que ser resgatados de botes. E menos água no campo. É o problema da seca. Situação de emergência. Queimadas. O fogo já devastou 600 hectares em 2 áreas. Triplicou em relação ao ano passado. Clareiras. Este homem com uma pequena tocha na mão coloca fogo no capim seco. Pastos. Floresta roubada. Ameaçada. Madeira retirada ilegalmente da floresta amazônica. Perigo no ar. Fátima tinha apenas 12 anos, morreu ontem e foi enterrada no mesmo dia. A gripe das aves contaminou seres humanos. Quantas previsões confirmadas em 2006. Imprevistos aconteceram também. Foi o verão das gigogas. Praias cariocas atraíram visitantes bem-vindos. Quem veio do frio ganhou carinho e liberdade. Sorte do peixe-boi no refúgio da Paraíba. Algumas feras vieram para a cidade fugindo do fogo. Generosa terra. Na mata preservada, a grata surpresa dos micos e macacos raros.
Registrou-se a maior desastre ambiental na região nos últimos 40 anos. A suspeita é que empresas alimentícias... O alerta do Rio dos Sinos. Coalhado de peixes mortos pela poluição das fábricas e curtumes. E a fonte secou. Foi o verão mais quente no sul. Mas, para o bem de todos, as cataratas do Iguaçu voltaram com toda a potência. Que coragem! A primeira brasileira no topo do mundo. O Monte Everest, aos pés da médica Ana Elisa. E uma iraniana foi a primeira na estação espacial. Um universo de conquistas em 2006. Quem diria? Plutão deixou de ser planeta. Marte ficou mais nítido, mais vermelho. Mas será que enxergamos a real dimensão do nosso planeta? A primeira vez que eu olhei para a Terra daqui de cima, eu lembrei muito da minha mãe, dos olhos da minha mãe, olhos azuis. Todos os olhares numa só direção. O mundo girou em torno da bola em 2006. A Copa da Alemanha uniu o planeta. Die Welt zu Gast bei Freunden. A time to make friends. El mundo entre amigos. Foi uma Copa como nunca se viu igual. Conhecemos uma nova Alemanha, unificada pelo futebol. Nas ruas, o patriotismo alemão ressurgiu em festa. De casa, o que vimos? Todos os ângulos, nada escapava das câmeras. Pudemos enxergar o que era dito. Pela leitura labial, ouvimos a reza de Felipão. Junta mais, Deus do céu. Aperta. E a aflição de Parreira. Na torcida, políticos poderosos, campeões e ex-campeões. Maradona chamou mais atenção que a participação da seleção argentina. Já Mick Jagger foi discreto. Em jogo, uma violência recorde. Foi o maior número de cartões da história. Mas, longe dos gramados, torcedores adversários selaram a paz. A maior confraternização entre povos. Uma Copa de muitas faces. O orgulho, a esperança estampados nos rostos. A nossa agonia também estava o tempo todo na cara. Uma vez, duas, três, quatro, cinco. Afinal, não seríamos hexa? Não éramos os favoritos absolutos? A preparação em Vegas, na Suíça, foi um show de bola. Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo. Um espetáculo. Correndo atrás do prestígio perdido, só o Ronaldo. Não conseguiu driblar as polêmicas. Olhos no pé. Gripe. Noitadas. O que mais pesou na balança foi mesmo a fama de gordo. Até o presidente quis saber. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Tá muito forte, presidente. Tanto é mentira que eu tô gordo, como deve ser mentira também que ele bebe pra caramba. Imune a qualquer lance duvidoso, nossa equipe brilhou nos amistosos. Tínhamos os melhores jogadores. Um time dos sonhos. Mas dava para prever o pesadelo.
O Brasil praticamente é o hexacampeão do mundo, sem ter jogado. E, na verdade, nós sabemos que não vai ser nada disso. Ninguém deu bola. Fomos para a Copa torcer. Bratwurst im Brötchen. Torcemos a língua em palavras difíceis de pronunciar. Guten Abend, Brasília. Gulasch com Schweizen. O maior desafio, por enquanto, é conseguir decorar o nome da nova casa da seleção. Vamos a Bergisch Gladbach. Ensaiei muito essa pronúncia. Estávamos na moda. Idolatria em vários sotaques. Mas em campo, a história seria outra. O famoso quadrado sumiu num passe de mágica. A defesa passou a ser o melhor ataque. Ronaldo saiu vaiado. Era esse o papel do maior artilheiro de todas as Copas? Não está escrito no meu manual que eu tenho que jogar bem sempre. E a seleção? Passamos pela Croácia, Brasil e Austrália. Torcidas de uma só cor e quase amarelamos. Pisamos na bola, erramos passes, mas ganhamos. Uma jogada incrível. A estreia de Fred aos 43 minutos do segundo tempo. Entrou para fazer o gol. Uma bola encantada. Nem girou. Mas parou o Japão. 5 reservas num time renovado. 4-1. E um ídolo do lado oposto. Zico e o tradutor. Quase uma coreografia. A seleção japonesa dançou. Faltava gana para o nosso time. Goleada. 3-0. Mas foi um sufoco. Finalmente assistimos ao futebol arte da França. Zidane pintou e bordou com a bola. Ficamos apáticos. Um lance inesquecível. Roberto Carlos com as mãos no joelho, parado, enquanto Thierry Henry dispara. Despreparo dentro e fora de campo. A gente não se prepara nunca para a derrota, a gente só se prepara para a vitória. Ave Maria, Mãe de Deus, Senhor. Que saudades ficamos de Filipão. Criou uma nova família escolar. Passou na raça pelos holandeses. Fez Beckham chorar. Levou Portugal para o 4º lugar. E encheu de orgulho nossos colonizadores. E a final? Que final? Itália e França. Mas quem imaginaria? Na despedida, no último jogo, o herói francês perdeu a cabeça. Teve que dar as costas para a taça. Aí ficou tudo azul para a esquadra azurra. Câmeras ligadas à espera da notícia. 2006 se revelou em imagens inesquecíveis. O ônibus lotado pegou fogo. Como escapar? 28 feridos no sul do Brasil. Uma lata de solvente viajava atrás do motorista. No carnaval paulistano, demorou para perceber que o fogo não era alegoria.
O piloto russo tentou escapar, mas morreu quando o helicóptero se espatifou na água. Que flagrante! O dono viu pelo computador o ladrão entrando na casa da praia. E da Alemanha avisou a polícia no Brasil. Um protesto selvagem quando o Corinthians perdeu a chance da Libertadores. Briga feia de uruguaios e argentinos no futebol de areia. Uma explosão de hormônios na final do handebol feminino. E terá sido milagre o que aconteceu na Stock Car? O piloto voltou para casa apenas com uma dor no joelho. Tombo feio na linha de chegada da maratona. Tantas dores e quantos sustos diante das câmeras. Na Inglaterra, ele adormeceu no trilho do trem. Não me perguntes se anoche estuve em casa dormido. Tinha bebido demais. No México, o touro enlouqueceu a arquibancada. A mão artificial criada no Brasil funciona perfeitamente. E qual será a cara do primeiro rosto transplantado? A última foto divulgada foi maquiada. Admirável mundo novo. Os legítimos filhos da tecnologia já nascem jogando futebol. Respondem a tudo, é só chamar. Sabem se divertir como gente grande. Já não dá para dizer que eles só faltam falar. Que todos passam da ciência em busca da paz. Oferecimento Banco Real, o banco da sustentabilidade. Roberto sonhava com uma... Histórias de crianças. Sonhos e pesadelos se transformaram em verdadeiros milagres. Você é gato. Não é neném? Foda. É uma criança. Hã? É uma criança. Tira a criança. É uma criança, ó. Segura aqui, tira tudo. Nossa, meu Deus do céu. Uma criança. Vai lá, corre lá. Às margens da Lagoa da Pampulha, ela nasceu de novo. Letícia, abandonada pela mãe com apenas 2 meses. Vocês vão achar que jogou essa droga dessa menina na água. Ela foi presa. E não faltou quem quisesse cuidar da menininha da lagoa. Na Bahia, pai perverso. Este homem manteve a mulher e a filha presas neste barraco de madeira por 9 anos. Agora, ela está livre para conhecer um mundo novo. Muitas crianças renasceram em 2006. Tá vivo! A carreta esmagou o carro. Os pais morreram na hora, mas salvaram a filha ao colocá-la na cadeirinha com cinto de segurança. Bom que você tá viva. Você é muito iluminado, viu? Flagrante. Os pais conseguiram gravar a babá maltratando a neném com síndrome de Down. Mas como esquecer tamanha violência? O pai foi e falou, vai pro banheiro. Aí eu fui. Aí ele pegou uma corrente e me acorrentou.
E quando os agressores são os próprios pais? O que dizer a essas crianças? Ser criança é ser uma pessoa feliz, amada pelos pais. Brincar de pega-pega, de pular corda. Esse menino, de apenas 5 anos, recebeu um mandado de busca e apreensão. Por quê? Quando tinha 2 anos, jogou uma pedra que acertou um carro. Arte de criança que virou caso de polícia. Daniele ficou mais de 30 dias na prisão, acusada de colocar cocaína no leite da filha de 1 ano e 3 meses. Vitória morreu e ela foi presa em flagrante. Ali na delegacia eu já tinha sido julgada, condenada. Espancada pelas outras presas, ficou 3 dias em estado grave. Mas o laudo comprovou: não havia droga na mamadeira. É justo? Os gêmeos siameses de Santa Catarina precisavam ser separados. Eu decidi, desde o primeiro momento, lutar por eles. A cirurgia demorou 22 horas. Apenas Lucas sobreviveu. E virou o xodó dos médicos e de toda a família. A ciência ajudou as menininhas do Mato Grosso do Sul e de Porto Alegre também. Mas como explicar o que aconteceu na pequena cidade baiana? Irmãos gêmeos, de pais diferentes? É difícil, né, não? Eu achei muito estranho. Um dos pais também desconfiou. Muitos colegas meus falaram assim, Milton, cuidado. E um exame de DNA comprovou que até a mãe duvidava. Eu fiquei muito chocada que eu nunca tinha ouvido falar que isso podia acontecer. A genética se mostrou cheia de surpresas. Na Inglaterra, gêmeos de cores diferentes. Esses meninos chamaram a atenção de todo mundo. E no Japão, quanta responsabilidade para o pequeno príncipe. O primeiro e único menino a nascer na família real em 40 anos. Às vezes, é preciso esperar bem mais que 9 meses. Madonna está lutando para adotar David. Angelina Jolie e Brad Pitt aumentaram a família. Tom Cruise e Katie Holmes também. A cada nascimento, nossa esperança se renova e nos faz acreditar. É bom ser criança! Uma nova América Latina mostrou a cara em 2006. 2006 foi repleto de eleições. Novos líderes. E com eles, novos e velhos discursos. Quem falou mais alto foi o presidente da Venezuela. Nas Nações Unidas, ele não poupou seu maior inimigo, o presidente Bush. O candidato à presidência do Peru também não escapou aos ataques de Hugo Chávez. Corrupto, sinvergüenza, ladrão. Alan Garcia saiu vitorioso com promessas de combater a pobreza. A pobreza ainda é um grande desafio para os latino-americanos. O Haiti é o país mais pobre do mundo fora da África. Este ano, os brasileiros continuaram lá, comandando as forças de paz da ONU. Nossa missão trabalhou duro. Garantiu a eleição em meio a uma escalada de violência. Os soldados brasileiros agora estão tentando limpar a rua, mas os manifestantes que estão escondidos aqui atrás estão atirando pedras nos soldados. Mas, finalmente, o Haiti tem um novo presidente, René Préval. Foram muitas as comemorações. Álvaro Uribe é o primeiro presidente reeleito na Colômbia em mais de 100 anos. Michelle Bachelet, a primeira mulher na história a comandar o Chile.
e com um ministério metade feminino. Daniel Ortega, o ex-guerrilheiro, volta ao poder na Nicarágua e se diz moderado. Rafael Correa vence no Equador. Será o 8º presidente em apenas 10 anos. Numa eleição confusa e acirrada, Felipe Calderón é eleito novo presidente do México. Em 2006, o líder indígena Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia e nacionalizou o gás e o petróleo. O exército boliviano ocupou as instalações da Petrobras no país. Para o Brasil, o início de uma grande dor de cabeça. Não tem crise Brasil-Bolívia? Esses contratos são inconstitucionais. Paciência é muito importante, mas tem limite. Disputas. Mas os sul-americanos tentaram unir forças. A Venezuela agora também faz parte do Mercosul. Hugo Chávez chega ao fim do ano fortalecido, reeleito e com muitos aliados no continente. O maior deles, o presidente cubano, gravemente doente. Fidel Castro está afastado do poder que detém há 47 anos, a mais longa ditadura da atualidade. O futuro da ilha é em suspense. No Chile, o ex-ditador Augusto Pinochet morre sem ser julgado pelos crimes que cometeu. Fim de uma era? Este ano vivemos a maior turbulência da história na aviação brasileira. A crise ainda está no ar. – 29 de setembro. Uma colisão em pleno voo. De um lado, o Boeing da Gol, 154 mortos. Do outro, o jato Legacy. Todos os 7 tripulantes sobreviveram. Nunca tínhamos vivido antes tamanha dor. Homenagem vinda do céu. Muitas perguntas foram lançadas. Por que os dois voavam na mesma altitude? Imperícia e negligência dos pilotos do Legacy? Falha de comunicação? Erro dos controladores de voo? Apareceram outros riscos no ar. Áreas de sombra. Em terra, o caos. Você não sabe nem a hora que o voo vai decolar. Pane nos equipamentos. Operação padrão dos controladores. Atrasos. Cancelamentos. Uma longa espera para voar. Chegar em casa não consigo. A vida por um filho. A esperança do transplante. O avião atrasou e aí quando o fígado chegasse aqui não ia dar mais tempo. Passageiros brasileiros sofreram. A Varig perdeu a altitude. Quase faliu. Foi dividida em duas, vendida. Milhares de demissões. Mas sobreviveu. Em Congonhas, foi por pouco. O avião derrapou e quase foi parar na avenida. Lembrança do terror em o monomotor atingiu um prédio, mas foi um acidente. Em Goiânia, o bimotor caiu dentro de uma casa. Se eu estivesse na cozinha, não sei o que tinha acontecido comigo, não. No meio de tanta agonia, uma história rara. Um pequeno herói. Na queda do avião, o piloto e um passageiro morreram. 2 sobreviveram. Mateus, de 10 anos, andou pela mata fechada em busca de socorro e salvou o outro sobrevivente. Para a mãe, só a fé explica. Milagre. Milagre acontece. Maio de 2006. São Paulo parou. A violência ganhou as ruas e o medo nos roubou a liberdade. Deveria ser uma segunda-feira comum, mas naquela tarde de maio, as portas se fecharam mais cedo. Apavorados, os paulistanos se recolheram.
a Avenida Paulista ficou vazia. A maior cidade do país, refém do crime. Às vésperas do Dia das Mães, enfrentamos uma guerra. Policial ferido aqui na PSP de Cubatão. Socorro, todo mundo levou tiro aqui. Socorro, rápido. O primeiro ataque. Dois caras com metralhadora, com capuz, entrou no plantão, atirou em todo mundo, pelo amor de Deus. De uma série de atentados contra policiais. Meu filho nunca fez mal pra ninguém. Guardas metropolitanos, agentes penitenciários e até bombeiros. Ai, que falta de humanidade, que falta de amor ao próximo. Ônibus em chamas. Agências bancárias e prédios públicos também foram atingidos. E o medo. Rebeliões em série. Em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, 180 reféns, mulheres e crianças. Filhos amotinados no Dia das Mães. Por quê? A polícia descobriu que os criminosos planejavam o ataque. São Paulo não se dobrará ao crime. Os presos foram transferidos. Mesmo assim, os atentados começaram. Como os chefes da organização souberam dos planos da polícia? O problema é que foi corrompido. R$200. E o técnico de som vendeu a gravação de conversas da CPI do tráfico de armas para os advogados do crime. Não paguei. É mentira, ela pagou. 4 notas de 50. Oh, meu Deus. Meu filhinho. Pagamos todos um preço muito alto. 3 filhinhos para criar, meu Deus do céu. Agora o meu sonho eu deixo aí para trás. Todos perdemos muito. A violência daqueles dias não será esquecida. A bandeira do Brasil não quebrou nada, olha. Consegui salvar ela. Todos os brasileiros foram atingidos. A luz das estrelas iluminou 2006. Foi o maior espetáculo de todos os tempos. Que satisfação! A juventude pode sim ser eterna. 1,5 milhão de testemunhas na praia de Copacabana. Quantas gerações de fãs! Eles já são idosos, não é? E eu vi tantos jovens aqui. No estádio do Morumbi, Bonovox e Vitor. Dupla energia. E Mozart, fonte de inspiração há 250 anos. No último domingão de 2006, tem a presença de convidados muito especiais, batendo divertidos papos com a galera e fazendo... Fogo e gelo, mundos tão diferentes. Nas Olimpíadas de Inverno na Itália, estiveram juntos.
brasileiros. O que eles estão fazendo aqui? Os heróis dos trópicos enfrentaram o frio. No bobsled, nossos atletas nos deram um susto. 2. E a garota de Ipanema fez história. Está entre as 9 melhores do mundo no snowboard. Que vem, que passa. Dor. Mas o show tem que continuar. E a recompensa vem na prata. I like to move it, move it. Coragem. O esquiador de Madagascar caiu, mas terminou a prova. Afinal, ele veio de tão longe e foi ovacionado pela torcida. Um adolescente americano também levantou a arquibancada. Ele é autista, marcou 7 cestas seguidas e virou herói nacional, com direito a encontro com o presidente. Isso aqui, Em 2006, Daiane dos Santos apresentou sua coreografia nova. Foi um prazer. Ouro, nossos ginastas entre os melhores do mundo. As meninas do basquete perderam no Mundial em São Paulo, mas a torcida... E não se entrega, não. Ela sim foi a melhor. Isso aqui, E a melhor do ano no futebol foi a nossa Marta. Quantas medalhas! Internacional, campeão do mundo. Vôlei feminino, hexacampeãs no Grand Prix e prata no Mundial. No masculino, ouro e ouro. O 7º jogador, Bernardinho, do lado de fora da quadra, defende, ataca, torce e retorce a camisa. Eleito o melhor técnico do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Primeiro e único. O Brasil 1 deu a volta ao mundo. Chegou em 3º lugar na regata que é a Fórmula 1 dos mares. Os atletas brasileiros brilharam em toda parte. Marilson dos Santos, o primeiro brasileiro a vencer a maratona de Nova York. Nosso rei na corrida mais charmosa do planeta. O sertão vai virar mar. Sertão, um baiano, novo campeão mundial de boxe peso pena. Segue os passos de Popó, que este ano pensou em se aposentar. Despedidas de ouro no esporte. A jogadora de vôlei Fernanda Venturini, André Agassi, um dos maiores tenistas de todos os tempos. O nadador australiano Ian Thorpe, 5 medalhas de ouro em Olimpíadas. Até Schumacher, o heptacampeão de Fórmula 1. Da passagem a Felipe Massa, que acabou com o jejum brasileiro de 13 anos em Interlagos. Venceu com uniforme especial, verde e amarelo. Em 2006, o mundo testou seus limites. Quantos riscos e quantos desentendimentos. Foram muitas as tentativas. Mas, afinal, quem se entendeu? O mundo globalizado chega ao fim do ano ainda mais dividido e ameaçado. A Coreia do Norte desafiou a todos com seus testes nucleares. Kim Jong-il é tido como louco. Como negociar com um ditador? As grandes nações ainda buscam uma solução. Pesadelo? Não foi o único. O Irã também fez testes com mísseis. Mahmoud Ahmadinejad
anunciou que seu país quer enriquecer urânio. Ele garante que os fins são pacíficos, mas o mundo teme que seja para fabricar a bomba. Desafiante, o país dos ayatolás mostrou crianças abraçando usinas nucleares e cidadãos numa fila macabra, voluntários para um exército de homens-bomba. Homens-bomba. Quem pode com eles? O Iraque vive uma rotina de atrocidades, sequestros, torturas e assassinatos. Um país dividido. São xiitas e sunitas a se matar. A Mesquita Dourada virou pó. Mesquitas ou campos de batalha? Os dias mais violentos desde a invasão. A sombra de 11 de setembro ainda paira sobre o mundo. A polícia britânica desmonta um plano de ataque a aviões comerciais. Pânico e caos nos aeroportos. Nos Estados Unidos, o atentado atingiria os túneis de Nova York. Alerta máximo. Também na Índia. 7 bombas explodem em série em Bombaim. No oeste do país, mais explosões. Centenas de mortos, milhares de feridos. O terror é rotina no século XXI. O líder da Al-Qaeda no Iraque é morto por tropas americanas. Um jornal francês diz que Bin Laden teria morrido no Paquistão. A notícia corre mundo, mas ninguém confirma. Morte sem julgamento. Slobodan Milosevic é encontrado morto na prisão do Tribunal de Haia. O exterminador dos Balcãs teve morte natural. Mas não foi nada natural a morte do espião russo. Ele morreu envenenado com uma rara substância radioativa e deixou uma carta que acusa o presidente Vladimir Putin. O que teria acontecido nos bastidores? Este ano saiu de cena o ETA. O grupo separatista basco anunciou o cessar-fogo permanente. Mas no mundo muçulmano, o brado foi de guerra. Charges sobre o profeta Maomé são publicadas na Europa e ganham todas as manchetes. Ofensa ao Islã? Protestam os fundamentalistas. Maomé também esteve na voz do Papa. Numa citação, Bento XVI teria dito que a religião do profeta incita à violência. Mal entendido? Os líderes islâmicos exigiram retratação e o Papa foi ameaçado de morte. Mas na Turquia, Bento XVI meditou na Mesquita Azul e os protestos cessaram. Em 2006, como o mundo se manifestou? Pelo fim da guerra no Iraque, contra o governo na Hungria, contra o rei Gyanendra do Nepal, contra a globalização. Na França, os protestos foram contra a nova lei do primeiro emprego. Uma greve nacional paralisou o país e a lei acabou caindo. Na Tailândia, caiu o presidente, derrubado por um golpe de Estado. Na Itália, foram as urnas que derrubaram Silvio Berlusconi. Romano Prodi, da Aliança de Centro-Esquerda, é o novo primeiro-ministro. Na Polônia, governo duplo. O presidente e o primeiro-ministro são gêmeos, únicos no mundo a comandar um país. Também única na África é a mulher presidente. Ellen Johnson tomou posse na Libéria. E pela primeira vez, o Prêmio Nobel da Paz é concedido a um banqueiro, o banqueiro dos pobres. Também pela primeira vez, um presidente da China visitou a Casa Branca. Em 2006, George Bush enfrentou dificuldades dentro e fora de casa. A imigração ilegal esteve na mira do governo. São 11 milhões de clandestinos. Os Estados Unidos decidiram erguer um muro na fronteira com o México. Querem controlar os imigrantes.
Mas no Congresso, o presidente Bush perdeu o controle. Os republicanos não são mais a maioria. A campanha para as eleições foi acirrada. O presidente da superpotência não é mais superpresidente. Cansados da guerra no Iraque, os americanos escolheram os democratas. Cai o secretário de defesa. Rumsfeld também não é mais o comandante da guerra. Qual delas? No Afeganistão, milícias talibãs voltam a atacar. No Iraque, Saddam Hussein recebe o veredito, condenado à forca. Mas o país chega ao fim do ano praticamente mergulhado numa guerra civil. É possível pacificar o Iraque? Até quando os soldados americanos vão permanecer no país? Mudanças que ainda estão por vir. Quem sabe em 2007. Em 2006, eles escreveram Páginas de Dor. E paramos para pensar. O que está acontecendo com os jovens? Na passarela, elas desfilam cada vez mais magras. Mas quem pode continuar vivo sem comer? Ana Carolina, Carla, Rosana, Beatriz. Não precisava ser assim. Para entrar na onda, Thaís botou um piercing no umbigo com uma agulha de costura e morreu de infecção generalizada aos 13 anos de idade. Vidas desperdiçadas, outras tantas abreviadas. O esporte se despediu do goleiro e da campeã mundial juvenil de vôlei. Foram perdidos num acidente de carro. Na Paraíba, chefe de quadrilha aos 19 anos. O grupo roubava dinheiro de contas bancárias através da internet. No Rio de Janeiro, o mesmo crime. E o jovem hacker que roubou mais de 2 milhões de reais pegou 10 anos de cadeia. Atrás de dinheiro, eles também se tornam sócios do tráfico, que precisa tirar a boca de fumo do morro para facilitar o comércio de drogas sintéticas. Na Operação Tsunami, a Polícia Federal prendeu mais 12 pessoas acusadas de fornecer êxtase e LSD para festas raves. A pista foi dada por um pai desesperado que denunciou o próprio filho. Ele não está entregando o filho à polícia, ele está pedindo à polícia, salva meu filho, arrebenta com esse esquemão. Para Suzane e os irmãos Cravinhos, quase 40 anos de cadeia cada um. Foram 4 anos de batalha judicial e alguns capítulos de folhetim policial. Mas os atores não convenceram. As lágrimas não caíram como combinado. E a estrela do espetáculo, algemada, não pôde mais esconder o rosto. Na Áustria, a história que comoveu o mundo. Natasha viveu o fim da infância e toda a adolescência presa num porão. Tinha 10 anos quando foi sequestrada por um homem. Conseguiu fugir aos 18. Tem agora a vida inteira pela frente para tentar recuperar o tempo perdido. Quantos dos nossos jovens terão a mesma chance? Na estrada que liga Minas ao sul do Rio, o fim da linha para 4 jovens que passaram 12 horas seguidas se divertindo numa festa rave. Lembranças daquele domingo que o Rio de Janeiro não vai esquecer. O jovem motorista saiu da boate em alta velocidade. Tinha no organismo 3 vezes mais álcool do que o permitido para dirigir. Morreu na hora
junto com a namorada e os 3 amigos que levava de carona. Existe consolo numa hora dessa? Oferecimento Banco Real, o banco da sustentabilidade. Domingo, no último Fantástico do ano, vamos conhecer as festas de Réveillon mais disputadas do Brasil. Elas acontecem em... Rodízio de ideias na mesa e mão na massa. No ano das eleições, experimentamos os sabores da democracia. A festa com duplo gosto de vitória. Domingo, 29 de outubro. Naquela noite, a estrela do presidente Lula voltou a brilhar, alimentando novas e velhas esperanças dos brasileiros. Então pode gravar aí. Vai ter mais emprego, vai ter mais renda. Gravamos sim, presidente. Ao longo de todo este ano, foi servido um cardápio variado de promessas. Baixar a taxa de juros. Eu vou trabalhar. É com escola, é com professor. Nós não nascemos para passar fome. E a fome de votos? Tapando o buraco? Nós vamos tapar o buraco das rodovias federais. Voltando ao ponto de partida neste ano de eleição. O presidente, ainda não candidato, fazendo campanha? Até 2008. Eu não posso deixar de governar o Brasil porque tem eleição. E a receita? Desandou nas estradas? Trata-se de uma sucessão de crateras traiçoeiras. Se o ilustre passageiro cansar do sacolejo, ele pode ir caminhando, se exercitando. A velocidade é a mesma do ônibus. A caravana do Jornal Nacional gravando os desejos do povo brasileiro. Quanto apetite! Segurança, emprego, país melhor, acabar com a corrupção, saúde e educação, estudar, acabar com a fome. E o que saía do forno? Brasília amanheceu nesta quinta-feira com um cheiro forte de pizza. Mais 2 deputados acusados de receber o mensalão ficaram impunes. A deputada salvou companheiros, mas amargou a derrota na eleição. Posso ser gorda, não pinto meus cabelos, sou do PT. Mamma mia! O plenário serviu quantas fatias? Má digestão das CPIs? Daqui a pouco nós, congressistas, não vamos poder andar na rua, porque o povo está cobrando posição. Pizza em casa e na rua. A despesa ficou por conta dos manifestantes em Brasília. Que pizzaiolos generosos. Um ano difícil de engolir. Vandalismo no Congresso Nacional. Quem poderia imaginar? E os sanguessugas? Deputados e senadores engordando a lista de gastos? A saúde pública abalada pela máfia das ambulâncias. Mal-estar na Câmara e no Senado. Há um vazamento atrás do outro e a Câmara fica completamente enxovalhada. As esperanças são muito pequenas, porque no contexto do voto secreto, eles se escondem. Bate-boca pelo voto aberto ou fechado? O futuro a Deus pertence. A multiplicação de escândalos dividiu o governo. O caseiro abriu o segredo da casa do lado. Até morrer. E o ministro abriu o tal extrato secreto?
destemperos da política. Eu acho, meu querido companheiro Palocci, sai Palocci, entra Manteiga. Ministro, esta política econômica é a política econômica do presidente Lula. O presidente não veio ao debate com os outros candidatos. Boa noite. Para presidente e para governador, vimos na TV os fartos encontros democráticos. Variedade de ideias a serviço do eleitor. Que susto! Quase na hora de irmos para a urna, sai mais um caso para lá de apimentado. Um dossiê para fritar o candidato tucano? Por quê? Porque eu estou bastante à frente nas pesquisas aqui em São Paulo. Mas quem se queimou foi o chefe do PT. Caiu o presidente do partido, que também comandava a campanha do presidente. Na lista de suspeitos, petistas e tucanos, companheiros do PT e um assessor de políticos do PSDB. Entregando de bandeja os nomes, lá estava o chefe da máfia das ambulâncias. Mais um prato de denúncias na Polícia Federal. A justiça em banho-maria? Está sendo feito, claro. O que ficou entalado mesmo foi o bolão de dinheiro. Mais de 1,5 milhão para pagar o famigerado dossiê, trocando em miúdos. Foi um coquetel de denúncias. E será que alguém digeriu a greve de fome do ex-governador Garotinho? Mas, enfim, neste ano, celebramos a democracia. Escolhemos os governadores. Festejamos os campeões de votos. E as mulheres? Elas, no comando dos Rios Grandes do Norte e do Sul. No Congresso, alguns voltaram, outros saíram de vez. Mas ainda esperamos 27 dias para, quem diria, hein, presidente? Se alguém achar que a presidencial vai para o segundo turno, vai ter que esperar para concorrer em 2010. Fomos sim para o segundo turno. E a campanha ferveu. E essa corrupção, essa praga da roubalheira. Se eles quiserem discutir corrupção, nós também vamos discutir. Aliás, nós vamos discutir o que eles quiserem. O presidente foi ao debate. Os indecisos decidiram. E a maioria absoluta escolheu. Lula lá, outra vez. Deixa o homem descansar um pouco. Em 2006, vivemos à espera de um tempo melhor. Mas a violência, mais uma vez, deixou muitas marcas. Segurança. Será que essa palavra teve algum sentido em 2006? Esse foi um ano em que vivemos em perigo. Um ano de assustar até a polícia. Assalto mesmo, toda hora tem, todo dia, todo instante, toda hora. Assaltantes agiram livremente. Nas ruas de Porto Alegre. No horário comercial. No centro de São Paulo, em plena luz do dia. Na calada da noite, policiais roubaram toca-CDs em Curitiba. De que lado eles estão? Um tiro certeiro. O coronel que comandou a invasão do Carandiru foi assassinado. Crime passional? E o que dizer da tragédia de Bragança Paulista? Amarrados dentro de um carro e queimados, vivos. Quanta crueldade. Ai, mas pelo amor de Deus. O assalto estava no ar. Os ouvintes da rádio chamaram a polícia e salvaram o radialista. Acabamos de ser assaltados aqui na 101.9, como vocês, ouvintes, puderam perceber.
resgates emocionaram o Brasil. Em Minas Gerais, em São Paulo, empresários e gente que nem tinha dinheiro. Adriana, filha de um motorista de caminhão aposentado. Ela teve parte da orelha direita arrancada pelos sequestradores. Minha querida. Poxa. Senta um pouquinho, Deus. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Eu te amo tanto. 58 dias no cativeiro. O resgate foi pago, mas os bandidos queriam mais. Policiais salvaram o estudante de 19 anos. Eu não sei onde é que eu tô, mãe. Homens. Mulheres. Até crianças foram sequestradas. Arrancada dos braços da mãe. Malu, 2 anos, ficou quase um mês nas mãos de sequestradores. Ei, Luquinhas! Abre. Lucas, 6 anos, viveu 2 meses longe de casa. É aquela casa que tá toda aceso, ó. Olha aqui, cadê? É essa casa aqui, ó. Olha isso, Alberto! A volta foi uma festa. Mas até em casa sentimos medo. A violência chegava pelo telefone. Sequestros relâmpago. Pelo amor de Deus, que brincadeira é essa? Não é brincadeira não. Isso aqui é um sequestro e essa irmã tá comigo, tá ouvindo? Mais de 10 horas de negociações. Um ônibus inteiro sob a mira de um revólver. Foi horrível. Brasileiros a caminho do trabalho. Reféns de um homem que ameaçou e agrediu a ex-mulher na frente de todos. A chuva lá fora reflete o que sinto. Tristeza no coração, amor desiludido. Cristina foi salva. André foi preso. Mas toda a cidade sofreu. Do alto do Corcovado, ela parece mesmo maravilhosa. Mas, aos 75 anos, o Cristo Redentor foi testemunha. Vivemos dias de luto. Só se for, meu amor, onde você for. Assaltantes atiraram no músico dos Detonautas, Rodrigo Neto. Ele propagava o amor, uma coisa que está faltando aqui entre nós, o amor. Morte no Leblon, às 8 horas da noite. No centro do Rio, a mãe com o filho morto no colo. Choramos por ela. Que país é esse? Turistas recebidos a bala. E bem perto do aeroporto, tiros. Muitos tiros. Se morrer, nasce outro que nem eu, pior, melhor. Falcão, Meninos do Tráfico. O Fantástico mostrou. Jovem, preto, novo, pequeno. MV Bill e Celso Ataíde gravaram flagrantes de um Brasil que se perde para o crime organizado. Uma bala perdida matou Tiago. Ele era a alegria da rua, né? Ele estava em cima da laje. Na escola, as crianças se jogaram no chão. Uma criança grita, tia, eu estou sangrando. E o outro gritando, tia, meu joelho, a outra tia, meu braço. Quantos de nós ainda seremos atingidos? Bandidos roubaram uma pistola e 10 fuzis de um quartel. O exército tomou os morros do Rio. No confronto, mais tiros. O exército brasileiro está aqui. Não atrapalhe as atividades das tropas. E na virada do ano, pânico. Novos ataques criminosos. O cidadão comum foi testemunha.
e, mais uma vez, a maior vítima. Autoridades no Iraque dizem que está tudo pronto para a execução do ex-ditador Saddam Hussein. No Rio, as autoridades dizem que partiu de dentro de presídios a ordem para a onda de ataque. Guerras, velhos rancores, vizinhos, porém inimigos. Para Israel, um ano de conflitos. Com Ariel Sharon em coma, a cadeira vazia do primeiro-ministro é ocupada por Ehud Olmert. É ele que passa a enfrentar o fogo cruzado nos territórios palestinos e no Líbano. O estopim? O sequestro de soldados israelenses. Na faixa de Gaza, foram terroristas do Hamas. Na fronteira com o Líbano, milícias do Hezbollah. O resgate de um soldado deflagra a reocupação de Gaza. Tanques israelenses abrem fogo. E o Hamas responde. Um cessar-fogo só viria no final do ano. Em 2006, os palestinos foram às urnas. Hamas e Fatah largam as armas para votar. E o Hamas sai vitorioso. No outro front, Israel enfrenta os xiitas do Hezbollah. Em troca dos soldados sequestrados, os guerrilheiros libaneses pedem a libertação de presos. Israel não cede e ataca o sul do Líbano. Pontes, aeroportos, cidades inteiras. O Hezbollah contra-ataca. Agora, com bombas caindo por toda parte, a cidade está praticamente... Catiuxa acabou de cair ali, ó. Mães, irmãs e filhas de militantes do Hezbollah são convocadas para morrer, como escudos humanos. E assim, o mundo testemunha mais uma guerra no Líbano, que chegou até aqui. O desespero de brasileiros tentando deixar a zona de guerra. Os refugiados são resgatados pelos aviões da FAB. Nós ficamos em uma ilha rodeada de bombas, não tinha por onde sair. E quem escapa deixa para trás um país mais uma vez destruído. 1.200 mortos no Líbano e 200 em Israel. Líderes do mundo inteiro se mobilizam. E uma resolução da ONU, enfim, reestabelece a paz. Mas até quando? Em Beirute, é assassinado o ministro cristão Pierre Gemayel. A Síria é acusada. Todos contra todos? Nos territórios palestinos, o Hamas e o Fatah voltam a entrar em choque. É possível um governo de união? São frágeis as alianças e as fronteiras no Oriente Médio. Quantas pessoas queridas nós perdemos? Aqui está o seu amigo Carequinha. Tá certo ou não tá? Remember when you were young? You shone like the sun. Copacabana, princesinha do mar. Quando eu fiz o enfolhecer,
boca, caídas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes. Vamos sonhar grande, galera.